Opa, fiel, pré-jogo, escalação de Corinthians, Estudiantes, também trazer informação sobre o Bruno Mendes, né, informação aí sobre a renovação dele, como que tá, se foi retomada as negociações, se não foi, se chegou proposta da Europa, certo? Eu vou trazer tudo aqui para vocês. E começando a falar sobre Corinthians e Estudiantes, né, jogo contra time argentino, time copeiro, torcida enervada, né, a gente sabe que time argentino jogando em casa é complicado, a torcida é muito enervada, é muito firme, e podemos ver o Estudiantes no último jogo contra o Goiás, em que meteu 3-0 né, lá na casa deles lá, então é um time muito forte lá, e o Corinthians que, por ter entrado numa repescagem, vai decidir praticamente todos os jogos do mata-mata, jogando fora de casa. A gente viu o último jogo contra o São Paulo. E eu não vou muito confiante, porque pela parte do esquema do Vanderlei, gente. Porque assim, eu falei antes do jogo contra o São Paulo, tá? Eu não tô sendo oportunista, igual muitos estão sendo, a grande maioria, de começar a criticar o trabalho dele e depois começou a perder, né? Mas eu vou deixar até no primeiro link fixado dos comentários, onde eu falo, né, fiz um vídeo antes do jogo contra o São Paulo, certo? Falando sobre o trabalho do Vanderlei. Que enquanto todo mundo tava elogiando, eu falei, ó, tá errado isso, tá errado aquilo, e tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mesmo o time ganhando, certo? Eu tive a cara de vir aqui falar. Muita gente, obviamente, me criticou, mas a verdade, né, o tempo mostra. O Corinthians tomou um baile do São Paulo, um clássico, gente. A gente não pode entrar daquele jeito, né? Enfim, águas passadas não movem moinhos, mas o mesmo técnico tá aí, o mesmo esquema ele vai utilizar, pode ter certeza. A escalação do Corinthians deve ser Cássio no gol, lateral direita Bruno Mendes, na zaga Murilo e Gil, lateral esquerdo Fábio Santos, Moscardo primeiro volante, Maicon deve ser o segundo volante, mais à frente Renato Augusto, ponta direita Rojas, ponta esquerda Wesley e centroavante Yuri Alberto. Ó, o time do Corinthians passa a ter um pouco mais de profundidade, certo? Porque você tem o Rojas, que diferente do Alisson, não corta só para dentro, ele consegue ir para a direita também, mesmo sendo canhoto. E o Wesley, que tem muita profundidade, muito rápido. Então, só por isso você já vai ter um time com mais saída. Claro que você vai ter laterais que não atacam. Um lateral é idoso, não joga mais bola, na minha opinião, é um aposentado em atividade e está no Corinthians por ter amizade com a diretoria, tá? Sem desrespeitar, gente, mas a gente sabe que jogador passou dos 37 anos, 36 anos, não dá para jogar em clube grande, em clube do tamanho do Corinthians, né? Enfim. Na lateral direita, Bruno Mendes, que é um zagueiro improvisado. Então, o time do Corinthians não vai ter saída pelas laterais, assim como entrou contra o São Paulo. Mas a diferença é que contra o São Paulo você tinha um volante na ponta, certo? E na outra ponta o Alisson, que é um jogador sem profundidade. É rápido, mas não tem profundidade. Então, o Luxemburgo entrou com um esquema para o Corinthians ser encaixotado lá contra o São Paulo. Para ser amassado, certo? E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até saindo um pouco do jogo contra estudiantes, que estamos falando aqui, até saindo um pouco desse jogo. Citar também o jogo contra o Nils Old Boys, fora de casa, que o Corinthians conseguiu aquele empate, conseguiu classificar, que eu disse aqui no pós-jogo que foi mais sorte do que juízo. Então, se entrar, continuar com esse esqueminha, se jogando atrás, se retrancando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que ter saída. Enfim, a gente vê o Bruno Mendes improvisado na lateral direita, porque o Fagner tá machucado, aí o Fagner já tava gordo, né? Imagine agora, depois dessa lesão, como que não vai voltar? O Gil, titular de novo, o Veríssimo jogou muita bola contra o Cruzeiro, mostrou quanto errou o Luxemburgo em relação ao Veríssimo. Ah, mas estava sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo. O cara ganhar ritmo de jogo em 4 dias? Impossível. Então, mais um erro do Luxemburgo e vai manter o Fábio Santos. O Bidu fez 5 desarmes contra o Cruzeiro. Pega os últimos 3 jogos do Fábio Santos, vê se ele fez 5 desarmes. Somos 3 jogos dele, vê se ele fez 5 desarmes. Não fez. O Bidu chegou lá de fundo umas 3, 4 vezes. O Fábio Santos chegou umas 2 vezes na linha de fundo nos últimos 3 jogos, não chegou. Então, por isso que eu falo, tem que ser o Bidu, não tem jeito. O Bidu não é craque? Não é, mas ele tem que estar lá. Ele pelo menos ainda é atleta, o Fábio Santos é jogador aposentado em atividade, né?
E minha perspectiva para esse jogo não é das melhores, né? Porque o Luxemburgo vem com esse esquema tático dele falido. Eu posso dizer porque eu critiquei antes de começar a perder, tá? Falido, porque ele confia em medalhões que já não rendem mais. Esse é o primeiro erro dele. Por que ele faz isso, gente? Para ele ter o grupo na mão. Para ele querer que o jogadorzinho não fica tendo embate contra ele. Por isso que ele não bota o Fábio Santos no banco, Gil no banco. Por isso que quando ele vai sacrificar o jogador, sacrifica o Moscardo, que é o melhor jogador do time. É por isso, porque o moleque é da base. Pode ver nos jogos, gente. Todo lance, o Cássio ou o Gil ou o Fábio Santos direciona os xingamentos a jogadores da base, a jovens da base. Agora, se o Gil erra, o Gil estava fora da área no gol do Lucas, segundo gol do Lucas. O Cássio xingou o Gil? Não. Mas o Gil xingou o Murilo. O Murilo que fez tudo certo. O erro foi do Gil e do próprio Maicon. Então, assim, esse tipo de coisa que acontece no Corinthians, que não tem um diretor de futebol, porque quem joga no Corinthians, quem tem respaldo no Corinthians, é quem tem amizade com a diretoria. E comente o palpite que você acha, né, o placar que vai ser desse jogo. Fala sobre o Bruno Mendes. Bruno Mendes, que é um zagueiro barra lateral. Assim, gente, como zagueiro, sinceramente, sendo sincero aqui, eu não acho o Bruno Mendes lá essas coisas, não. Porém, se você for ver as opções que tem no mercado, se você for ver o fato dele ser esse cara híbrido que joga de lateral também, e até o dinheiro que o Corinthians investiu nele, por ele ser um jogador jovem, tem que manter o cara. Minha opinião é essa. E a gente sabe que quase os clubes do Brasil estão interessados nele: Flamengo, Internacional, Grêmio e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, se o Corinthians não abrir o olho, ele vai sair. E ainda mais com a chegada do Veríssimo, que ele vai se sentir a quarta opção. Então, assim, são vários fatores que podem fazer o Bruno Mendes aí não jogar pelo Corinthians. Só que o Bruno Mendes, gente, ele realmente tem um apreço pelo Corinthians. E eu falo isso porque se ele não tivesse um apreço, ele já teria dado linha há muito tempo, minha opinião. Claro que a negociação está emperrada por conta dele, verdade. Porém, um cara que come banco para Gil a vida toda, Gil falhando o tempo todo, come banco pro Gil, só joga de lateral improvisado. Se ele realmente ainda quer abrir negociações com o Corinthians, é porque ele gosta do Corinthians. Até porque tem uma foto dele com a camisa do Corinthians. Isso quer dizer muita coisa? Não é. Mas é uma coisa que eu percebo. Uma coisa que eu percebo porque se ele não tivesse apreço nenhum, ele já teria ido pro Flamengo. Teria assinado pré-contrato e ido. Teria assinado pré-contrato com o Atlético Mineiro e ido. Né? Mas não, ele ele ainda quer essa conversa com o Corinthians, quer renovar com o Corinthians sim. Essa reunião está marcada, negociações estão abertas, não chegou nenhuma proposta da Europa pelo Bruno Mendes, e até por isso ele deve, aí a gente vai ter essas negociações sendo retomadas, e pode ser que tenha um final feliz, pode ter um final feliz aí pro Corinthians e pro Bruno Mendes também, porque dá para ver que ele quer ficar no Corinthians, que é a primeira opção Corinthians, porém se não for valorizado, porém se não for ali colocado da forma que muitas vezes é colocado para outros jogadores, né? Porque a gente vê, o Gil ganha 900 mil por mês, Juliano que não joga ganha 800 mil por mês. Então, se a gente não vê a valorização, se ele não vê essa valorização nele, ele acaba saindo. Eu até entendo o cara, porque você joga de lateral improvisado e come banco pro Gil. Então é complicado o cara gostar dessa situação e se acomodar. Enfim, desculpa até eu gaguejar um pouco, tô com o nariz bem entupido, rinite atacada, mas estou aqui gravando o vídeo para vocês. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!